A gente não pode esquecer, porque a gente está... O cérebro humano tem uma tendência horrorosa de sempre lembrar de coisa ruim. Por que que é assim? Pela nossa evolução? Porque assim, o corpo humano é uma máquina projetada para duas coisas: sobreviver e buscar prazer imediato. E passar os genes para frente. Então, sobreviver, eu tenho que ter muito medo e eu tenho que decorar aquilo que me ameaça. Senão eu não sobrevivo. E eu tenho que ter prazer imediato porque eu precisava reproduzir. Daí surgem os dois circuitos que a gente tem que conhecer para não ficar refém disso, porque mudou muito, não é mais o mamute que a gente tem que enfrentar. Né? O perigo não vem mais como vinha, é diferente. E os prazeres também mudaram, abriu um leque de prazer. Um homem primitivo, o único prazer que ele tinha era sexual. E tinha que ser rápido, porque se ele fosse caçar, ele podia não voltar. Comida, talvez? Não, né? Não, era sobrevivência. Né? A comida, porque não tinha essa coisa. Não tinha essa fartura, essa facilidade. A comida não dava dopamina. Não tinha esses aditivos todos. Verdade. Era comida de verdade. Hoje você tem coisas que não são comida. É coisa maquiada de comida. Então era necessário esses circuitos estão rodando pra gente até hoje. Se a gente não tem consciência disso, a gente se deixa cair muito facilmente em vícios e a gente se deixa cair muito facilmente em medos. O vício, essa compulsão, ela vem de uma... Eu não sei se é... Quando eu me deixo cair por um vício, uma repetição de coisas que eu sei que me faz mal, mas eu não consigo sair desse ciclo sabendo que isso me faz mal. Isso tem a ver com você falou de... Com a dopamina vagabunda. Ou não lembrar também quem eu era antes. Aquela pessoa, de repente, ela começa a se tornar uma pessoa que eu sou, por essas conexões que elas vão fazendo sempre a mesma conexão, e eu vou conseguindo a mesma coisa, vou conseguindo a mesma... Cada vez com um Mas você vai precisar menor. mais, né? Mais do mesmo. Exato. Uhum. E como quebrar esse ciclo, né? Porque é muito difícil. Todo vício, ou toda compulsão, esconde algum vazio. E aí... O vício não vem do nada. Eu não tô bem em tudo e vou me viciar em alguma coisa. Não. Tem um buraco que você não visita. Tá. Tem um buraco que é aquela... Sabe aquela coisa que é quando a gente olha pro abismo, o abismo olha pra gente, mas eu já acho que é o contrário. Quando a gente olha pro abismo e a gente descobre o que eu faço para não cair nesse abismo, tem aquela vozinha, a gente dá o pulo. Aí é a mola que faz a gente ir pra frente. Pular para esse... E eu acho que tem uma hora que a gente pula, mas para pegar a mola de volta. Todo vício reflete um vazio. O que ele está preenchendo na tua vida? É um pedido de ajuda também? É uma sinalização de que você está preenchendo alguma coisa que você não identificou. Não tenha dúvida. Todo vício esconde um vazio. E isso a gente pode falar para tudo. Quando você escuta, por exemplo, um vício em droga, normalmente é o quê? Claro, pode ser muitas coisas, mas um exemplo. Olha, tem gente que usa droga para manter uma identidade. Para manter uma... Por exemplo, cocaína. Vamos falar da cocaína. A cocaína, durante muito tempo, tinha pessoas que falavam, eu tenho que usar... Porque tinha gente que começou assim, final de semana, né? Eu uso só final de semana para me divertir. Aí a pessoa ficava tão bem, ficava tão... As pessoas gostavam dela daquele jeito. Falava, falante, a pessoa era até mais tímida. Aí ela fala, ela se desenrola. Aí o que acontecia? Usava final de semana, segunda vinha a recaída, né? Ficava chapado, ficava meio mole. Aí, tipo assim, não, vou cheirar para ir pro trabalho. Aí a pessoa, aí chegava lá, puxa, rendi mais. Então, por que eu vou deixar de usar? Então, aquilo que era recreativo passa a ser, entre aspas, uma solução. Uma muleta. Uma muleta. Então, assim, sempre foi assim, sempre será. Isso vício em comida, isso vício em relacionamentos, é tudo igual. Nós temos tendência a isso? Temos. Exatamente pela coisa do prazer imediato, que começou lá atrás. Só que hoje tem tantas opções que os vícios ficaram distribuídos. Agora, se a gente entende que esse vício está me tirando de algum vazio que eu tenho que ver, que eu tenho que visitar, aí, meu querido, a gente tem que ir lá. Viver é doloroso, mas ao mesmo tempo, quando a gente
visita nossos vazios e a gente volta de lá, isso dá uma força, porque aí você descobre que você sobrevive a tudo. Eu vou te dizer, as vezes que eu mais sofri na minha vida, quando eu olhei depois, eu falei, caramba, eu não sabia que eu era capaz de suportar isso. Então. E aí quando eu paro e falo assim, se eu suportei isso, nada é tão assim. É isso que eu estou dizendo, todos nós temos uma fênix dentro da gente. O mito da fênix está dentro do cérebro humano. Todos os mitos estão, né? No fundo, são os arquétipos, né? Vamos falar também sobre... Você falou muito sobre fetiches, né? A gente tá falando do Didi. E esses relacionamentos, não sei se isso entra como vício também, pessoas que precisam de certos estímulos para relacionamento, para sexo, para alguma coisa. Isso também entra nessa parte de... Acho que sim, né? acho que sim. Acho que sim, porque assim, se a gente pensar que sexo bom, ele devia ser bom porque é bom. Porque você gosta de alguém e é legal estar com aquela pessoa, e o sexo é uma conexão de corpos, que é bacana, que liberam uma outra substância, não só a dopamina do prazer, mas também a ocitocina da liga, que faz você se ligar naquela pessoa. Agora, tem gente que precisa de tantas coisas para ter um sexo que você criou um problema. Tinha uma série, acho que era baseado nas histórias do Nelson Rodrigues, ou do A Vida Como Luiz Ela É. Fernando Veríssimo, A Vida Como Ela É. Não é? Era muito interessante essa série, que eram atores maravilhosos, e que tinha uma mulher que ela começou a ter coisas para fazer sexo, que ela tinha que pensar não sei o que, por final ela estava pensando no homem na lua, ela estava pensando em tanta coisa, ela nunca mais conseguiu ter prazer. Era um trabalho. Então, assim, tá escondendo algum vazio. Porque, assim, quando você está procurando muita coisa, essa performance, eu desconfio sempre que onde está o buraco? Porque não é ali. Tem buraco para ser preenchido. E a gente tem mania de não buscar os nossos buracos. A gente tem medo, mas a gente só cresce se a gente enfrentar os buracos. Não tem jeito. Cada vez eu vejo mais isso. E vale tão a pena, porque toda vez que você volta de um medo que você enfrentou, você volta melhor. E Tudo você que fala não te mata assim... te faz mais forte. Nietzsche, exatamente. O que não te mata te fortalece. Eu acho que é isso, tá na essência humana. A gente é que não dá vazão a isso. O que é isso aí? BDMS. BDMS. Que é? Isso é um tipo de relacionamento que alguns casais se propõem, desde que seja permitido, em que combinado, que você tem o bondage, que é escravidão, né, do B, você tem o D de dominação, M de masoquismo, S de sadismo. Tá? Então existe toda essa... Para você ver, quando começa a inventar muito, tem alguma coisa errada. Alguma coisa tá faltando. Era para ser bom basiquinho. Eu acho que feijão com arroz sempre vai resolver. A gente vê em filme e tem que ter umas palavras. Exatamente. Porque não é o não, né? O não faz parte do jogo. Aí tem que ter uma palavra que é hipopótamo. Aí tem que parar. Exatamente, né? Porque é a margem de segurança. É muito difícil você ter um relacionamento que seja BDMS, que vai acabar bem. Porque, por exemplo, você imagina um casal que começa e um já está acostumado àquilo e o outro nunca fez. A probabilidade do que nunca fez se lambuzar... O exemplo do 50 Tons de Cinza, que fez muito sucesso, né? Exatamente isso. Então, o que acontece? Qual é a garantia daquele que nunca fez perder a mão? Não perder a mão. Muito difícil. Muito difícil. E a gente viu isso, né? No casal que se separou há pouco tempo, em que foi revelado prints dessa relação, me parece que foram permitidos esses prints pelo próprio casal. Porque tá rolando uma... Quem divulgou os prints foi o Léo Dias, se eu não me engano. Mas assim, ele recebeu da fonte.
Não foi roubou, pegou, o que me parece foi uma coisa permitida. E aí eu fico pensando... Que ela estava alegando que era violência e ele alegando que era combinado, é isso? Porque assim, me parece que era um casal que desde o início, o que a gente via era que era uma relação disfuncional. Tá. Desde o início, me parece que começa em 2022, se eu não me engano. E sempre os diálogos que foram postados depois que o Léo Dias colocou isso no ar, começa lá mesmo, em 2022. E sempre muito, cuidado, tá perdendo a mão, tá? Mas ao mesmo tempo vinham outros prints. Tacava faca. Mas vinha outros prints, não, te amo, você é o amor da minha vida, tá. Ok, aí a gente já via que tinha ali alguma coisa que não estava legal. Aí se casa, né? O casamento, se eu não me engano, foi neste ano, 2024. 3 meses, e 3 meses depois a coisa acaba. De repente, né? Que aí me parece que foi revelado tudo isso. Isso. Realmente, você parar para pensar... Tinha até assinaram de confidenciabilidade, né? E não podia. E acabou vazando. Sim, mas não sei se vazou ou se foi posto. Não, foi posto. Então, até essa coisa que foi assinado não vale. Porque tem uma coisa, Vilela, que é as emoções fora de controle. Ninguém segura emoções fora de controle. Não existe. Pode assinar o papel que for. Ah, sim. No calor da emoção, a impulsividade fala mais alto. E me parece que houve um deflagrador. Eu acho que eram duas pessoas extremamente ciumentas, me parece. Sim, parecia muito. Né? Até pelo diálogo. Aqui a gente não tá... Tudo é em tese. Né? A gente não tá afirmando nada. Muito ciumentas. E me parece que quando ocorre a separação, de fato, se torna público, mas esse vazamento foi a partir de um momento em que alguém se sentiu traído. Verdade. Ou trocado. Então, havia ali um apego ou uma posse que mesmo após a separação continua a ocorrer. Um jogo de poder também. Um jogo de poder, eu acho. É perigoso poder nas relações, é muito perigoso. E eu sinto que hoje muitas pessoas escolhem parceiros, parceiras, seja de qualquer escolha, independente de gênero, de sexo, por pessoas que eles acham que são poderosas. Eu nunca vi hoje tanta gente querer gente poderosa. E por que você acha isso? Por falta de identidade. Eu acho que as pessoas estão se validando em ter alguém que fale assim, olha como eu sou super bacana. Posso abrir todas as porque portas. Eu tenho uma pessoa super bacana, então eu devo ser uma pessoa super bacana para ter uma pessoa super bacana. Me valida. Me valida. Isso é triste porque a gente não está mais falando de relacionamento, está falando de escolha de objetos. O outro passou a ser objeto. Uma aquisição. Como outra qualquer. Como se adquire um carro, como se adquire um apartamento. Entendeu? E está ficando muito comum isso. Né? Você vê, os relacionamentos estão ficando fluidos, né? Muito fluidos. Eu não estou aqui julgando, mas assim, que talvez seja até bom que essa relação tenha acabado, porque podia ser pior. Podia acabar... Em morte. Em morte. Pelo erro da mão, pelo descontrole de emoções, poderia. Quantos não ocorrem? Mas assim, não dá para escolher pessoas, porque elas vão dizer para a sociedade que eu sou uma pessoa muito especial, porque estou com alguém muito famoso ou poderoso, né? As pessoas estão buscando pessoas poderosas. Infelizmente isso ocorre. E isso talvez seja uma das coisas mais que causa solidão no sucesso. Porque você nunca acredita muito se a pessoa quer você ou quer o que você representa. E como saber isso? Não sei, tá aí. Porque isso é um grande desafio. Até para a pessoa que se apaixona, ela mesma pode estar confundindo amor com outra coisa. E vai perceber. Não pode? Ela pode. Tudo bem. Eu imagino que tem gente que assumidamente fala, não, é uma troca. Mas tem gente que realmente fica apaixonado ou sente... Pelo que supõe ser. O que é pior é isso. Eu já saí com gente, com
algumas pessoas que chegavam para mim, não, aí eu falava alguma coisa, nunca imaginei que você fosse falar isso. Não, mas eu sou assim. Não pode ser. Era uma não, ideia eu que tinha penso você. assim. Aí eu falei, esquece. Porque assim, nitidamente te botou numa caixinha que você não pode sair dali para nada. É uma prisão. É. Isso é horrível. Isso é horrível. E isso é uma coisa que a gente tem que detectar muito cedo. Porque senão você vai cedendo e quando você vai ver, você perdeu a liberdade de ser quem se é. Não estou falando de liberdade de fazer nada. De ser quem se é. Isso talvez seja uma das coisas que o sucesso te aprisione mais. E também que você atraia pessoas. Eu sempre tenho uma coisa no sucesso que é atrair os bajuladores, né? Ninguém mais te critica. Isso é horrível. Tá certo, né? E você está sempre certo. E feliz da pessoa que tem aqueles que falam assim, putz, você vacilou. Ninguém chegou pro Michael Jackson e falou, cara, você tá tomando muito remédio. Ninguém fala pra outra pessoa, você tá... Não, pelo contrário, né? Ele arrumou um médico que ficava lá, fazendo o que quisesse, né? Foi se perdendo, né? Ninguém falou pro Michael Jackson que ele foi a um tribunal vestido de pijama, com guarda-chuva, francamente fora do ar. O olhar dele era um olhar... O Michael. Exatamente. Olha só, você é o deus do rock. Mas ninguém fala ou as pessoas que falam, ele troca? Eu acho que ninguém fala. É? Acho que quando chega um nível de poder, ninguém fala. Tem que ser muito amigo e muito próximo para poder falar, né? Tem que ser muito amigo, ou então tem que estar disposto a, tipo assim... Perdi o contato. Pode acontecer. Mas, às vezes, vale a pena. Porque um dia, aquilo que você falou, que foi tomado como uma coisa absurda, você tem que estar pronto para se afastar. Né? A pessoa um dia vai lembrar de você. Como a única pessoa que te deu um toque. Com certeza. Torceu para tudo que fosse falado não ser verdade. Mas foi a única pessoa que te deu o toque certo. Nessa escala de dinheiro, sucesso e poder, o que é mais preocupante? Essa escala mesmo? Olha, eu acho que as pessoas têm vício em dinheiro, mas eu acho que dinheiro, sucesso e poder, eu acho que o poder é a droga mais pesada. Né? E quando vem junto... Até porque você vê caras como Elon Musk, ele já tem dinheiro e tem sucesso. E agora quer poder. Donald Trump. Precisava Não. Entrar num governo? Pra quê? Pra quê? Aquele homem tem mais dinheiro do que qualquer governo pode pagar pra ele. O Marçal, que famoso dinheiro. Pra quê? Eu fico pensando... Qual que é essa pira? Por isso que eu tô dizendo, o poder é a droga mais perigosa que tem. Mais perigosa que tem. Eu acho que no fundo tem um narcisismo grande que vai sendo alimentado com o dinheiro, que vai sendo alimentado com o sucesso, e a partir daí o poder é o último ponto. É o último estágio. Mas é o que te cega. É onde você pode realmente cair feio. Acho que é brincar de Deus, né? Grandes responsabilidades. Eu acho que é brincar de Deus. Eu acho que chega uma hora que, quando tudo não basta, eu acho que tem homens que querem ser Deus mesmo. O Marçal teve uma vez que fez uma coisa, não o conheço, não tenho a menor intimidade, mas eu vi uma cena dele, uma senhora, numa cadeira de roda, e ele falou, levanta. Eu falei, gente, que isso? Não Quero crer que ele, não sei, estava em algum momento, porque aquilo foi de uma arrogância e de uma falta de sensibilidade com aquela mulher, que eu falei, não pode estar bem, não sei. Ele teve aqui, ele explicou sobre isso. E o que ele falou, que eu não sei. Ele fala que, segundo a Bíblia, a gente fará coisas iguais ou maiores do que Jesus fez. Então, se ele crê, a minha mulher pediu para orar para ele e orou, mas é que ele falou que foi totalmente num time errado, sem câmera e tal. Não, ele pode orar. Mas não daquele jeito. Mas determinar que ela levantasse e falar que ela que não tinha fé suficiente. Exato. Não, aí totalmente errado. Jesus não